Pessoal, a gente estava recebendo vários questionamentos dos seguidores da Cláudia referente a uma dúvida, a um questionamento com relação ao método que a Cláudia utiliza nas terapias, que promete tratar os problemas emocionais das pessoas e resolver algumas questões em poucas sessões. A ideia é o tratamento chegar ao fim em poucas sessões. E para que a gente consiga entender um pouquinho melhor essa ideia e os motivos que levam algumas pessoas a ficar, às vezes, anos fazendo terapia e não conseguir alcançar a sonhada cura, a solução do seu problema emocional, a Cláudia trouxe para a gente aqui 7 questões, né, Cláudia? Referente a 7 motivos que levam os pacientes, os clientes de terapia, a não conseguirem alcançar a sua cura, que levam eles a ficarem muitas sessões durante muito tempo tentando se tratar e não conseguem chegar no seu objetivo. Então, a Cláudia trouxe para a gente 7 motivos, as 7 razões principais que levam as pessoas a passarem por esse tipo de problema. Então, eu queria ouvir de você, Cláudia, quais são esses 7 grandes motivos? Você vai abrir o jogo para a gente hoje, então, aí? Vamos lá. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a gente fez um compilado aqui de alguns motivos principais, fundamentais, que ocasionam a demora num processo de cura, num processo de libertação, num processo de melhoria do paciente, do cliente, né? Enfim, um processo terapêutico, tanto de sintomas psicossomáticos, como de, às vezes, de alguns sintomas físicos, inclusive. Então, vamos enumerar eles aqui. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Para ficar um pouquinho mais visual para quem está assistindo. O primeiro e principal grande motivo é a falta de clareza. O que vem a ser a falta de clareza? Falta de clareza é quando o próprio cliente, a própria pessoa que está num consultório de terapia ou que está buscando uma ajuda terapêutica, não sabe bem ao certo o que ela está buscando. Então, o que acontece? Ela expõe algumas queixas, expõe alguns sintomas, algumas situações, porém, muitas vezes, ela não sabe qual é o tipo de terapia, ela não conhece terapia, o que é uma forma, o que é outra. E muitas vezes cabe a nós que estamos atendendo a deixar de uma forma mais clara para o paciente e conseguir conversar com ele a respeito disso, do que ele realmente está buscando. Então, existem muitos tipos de terapia, né? Existem terapias corporais, energéticas, hipnóticas, de verbais, e cada tipo de terapia se adequa a um tipo de paciente, a um tipo de cliente, a um tipo de situação, dependendo do que a pessoa está buscando, né? Então, as pessoas são diferentes, por isso existem terapias diferentes, né? E essa falta de clareza da pessoa, e às vezes até por parte do terapeuta, ocasiona uma demora num processo terapêutico, numa libertação, justamente por isso. Se você não sabe o que você quer, para onde você vai, né? Aquela frase célebre, qualquer caminho serve. Então, por exemplo, quando nós vamos trabalhar com pessoas, às vezes, muito racionais, muitas vezes nós temos que adaptar uma imaginação criativa ou ativa para esse tipo de pessoa, porque para elas precisa fazer sentido aquele tipo de imaginação. Então, às vezes, dependendo do tipo do paciente e do que ele está buscando, é um tipo de terapia. Então, o primeiro grande obstáculo é a falta de clareza. Legal você ter falado isso, desculpa até te interromper, mas eu pensei nesse item que você falou agora como primeiro motivo, por 2 aspectos. Tem também o aspecto que você falou, a adequação do método ao problema do paciente, ao que ele vem buscar.
também entra no sentido da falta de clareza de ele exatamente saber o que ele quer ao buscar a terapia. Porque muitas vezes o que ele precisa talvez não seja de uma terapia, talvez ele precise de um conselho de um amigo, talvez ele precise de um consultor, de um mentor, de um coach. E, na verdade, as pessoas confundem muito esses conceitos, né? De quais são as especificações do que buscar em cada profissional. Eu vejo muito isso por aí, né? As pessoas confundem o papel de cada um dos profissionais. Exatamente. Passa por isso que você está falando? Sim, faz sentido. E, exatamente, nesse primeiro item, o grande obstáculo é por parte, principalmente, da pessoa que busca, a falta de clareza do que ela busca. Mas, muitas vezes, na hora que ela está num processo de busca de melhoria de vida, de uma questão ou outra, ela tem realmente uma dificuldade com essa clareza, né? E, muitas vezes, é por parte do terapeuta auxiliar a essa clareza, a desvendar o que ela veio buscar, a conseguir fazer a leitura do que a pessoa veio buscar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai até a terapia porque está sentindo alguma coisa ruim. Eu estou com uma angústia, estou com uma sensação de mal-estar muito grande, sinto um desânimo, uma apatia, ou então não consigo me relacionar bem com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha mãe. Teve um problema de relacionamento, mas ela em si, ela não tem a competência muitas vezes para entender o que está acontecendo com ela. Então, aí, nesse sentido, sim, o terapeuta tem o papel fundamental de ajudar nesse diagnóstico, né? Mas acho que você acha que é muito importante ele dar um diagnóstico no sentido de rotular um problema, de dar uma doença? Não. Ou é mais no sentido de encontrar realmente a origem? Qual que é a ideia nesse sentido? Não, esse da clareza é realmente o que a pessoa está buscando. Esse não é um diagnóstico do que ela tem, do que ela sofre. Eu defendo a linha de não rotular as pessoas, porque quando você rotula, você fica dentro de certos critérios já pré-estabelecidos de estudo ou do que se tem conhecimento hoje, né? E nós estamos em constante evolução, então o que se sabe hoje é diferente do que se saberá amanhã, do que se soube ontem. Então, você rotular as pessoas nesse sentido não ajuda, não auxilia em nada. Eu falo para pacientes assim, olha, esqueça os rótulos. Eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno fóbico, eu tenho toque, eu tenho... Esquece esses rótulos por um momento, porque eles não vão te ajudar no processo de cura. Eles deixam você se enquadrar em alguma coisa aí perante a sociedade. Mas no processo terapêutico, eles não ajudam o paciente a ter esse conhecimento. Esse é o segundo item, a respeito do conhecimento. Muito bom. E você falou muito da questão de a pessoa não ter clareza, ser um gerador aí de uma demora, né? Um motivador de demorar o processo de cura. E aí, muitas vezes, a pessoa nisso ela vai ter qual tipo de barreira, qual tipo de consequência. Se ela demorar no tratamento, ela não vai conseguir melhorar porque ela não sabe o que ela precisa melhorar. E talvez ela vai estar gastando muito dinheiro também, porque ela está pagando a terapia, está pagando o tratamento e não consegue realmente chegar a lugar nenhum, né? A frustração acontece não só com o dispensar o dinheiro na terapia, mas como o tempo, né? Hoje o tempo é uma coisa tão importante nos dias de hoje, né? Com tudo consome muito nosso tempo. E também, quando você não tem a clareza, você vai se frustrando, né? Você está buscando alguma coisa, você não sabe muito bem o que é, você quer se sentir melhor, mas você quer realmente buscar um terapeuta que resolva uma questão pontual? Você quer buscar um terapeuta, um amigo que te ouça, que te aconselhe, que seja um mentor para você? Porque, às vezes, a pessoa só quer ter um amigo mesmo, um confidente que escute as coisas que ele fale, e às vezes poderia ser um amigo, não necessariamente um terapeuta. Porém, o apoio terapêutico, nesses casos de terapia verbal,
Ele auxilia muitas vezes porque o terapeuta tem uma bagagem, um estudo, uma análise de situação, e que dependendo do que o paciente veio buscar, ele pode conseguir isso com diversas terapias. Então, se às vezes ele veio buscar para um ponto específico e procurou um outro tipo de terapia que não atende o que ele veio buscar, é onde acontece a frustração, a demora e o desperdício de dinheiro. Muito bom. Show de bola. E aí você estava começando a falar do segundo ponto. Qual que é o segundo motivo aí, que agora eu fiquei curioso? Sim. O segundo ponto, a gente trata do seguinte, derrubar o mito do conhecimento. O que é derrubar o mito do conhecimento? Nós falamos no vídeo anterior, muito brevemente, mas dá para dar uma pincelada. O conhecimento por si só não cura. Ele não traz uma transformação por si só. Não estou dizendo que ele não seja válido, tá? Conhecimento é super válido. Às vezes você quer uma análise a respeito das coisas que você pensa, como você age. Tudo isso é válido, né? Todos os tipos de terapia são válidos, dependendo da situação, do problema e do que se busca, né? Porém, o mito do conhecimento é o seguinte: eu sei aonde originou a minha dor. Aconteceu lá quando eu tinha 3 anos e caí do playground e fiquei com medo de altura. Enfim, qualquer que seja a dor. Porém, muitas vezes você ter esse conhecimento, e muitas vezes não, na verdade, quase que a totalidade das vezes, não liberta você desta dor. O passar pelo processo terapêutico implica em outras etapas. Você apenas conhecer os processos mentais que você é sujeito não faz com que você esteja livre deles, entende? Muito importante isso que você falou. Eu mesmo tinha essa confusão. Na minha cabeça, simplesmente a pessoa, por entender ou por explicar o motivo do problema dela, já seria o primeiro passo para a cura. Então, você entende que esse não seria o passo principal, o primeiro passo para ela conseguir chegar na solução do problema. Não é o passo principal. Não significa que a pessoa não vá ter conhecimento. Esse é um processo que se dá automaticamente durante a terapia ou o processo terapêutico da pessoa. Esse processo de consciência do problema, de trazer à luz da consciência, acontece. Porém, quando você não tem o trabalho sobre a emoção e essa ressignificação, não adianta você simplesmente ter o conhecimento, porque todas as emoções reprimidas que estão em você fazem com que você tenha comportamentos, às vezes até de autodefesa. Você consegue se explicar, se justificar, se autoanalisar, se defender verbalmente, porque você não sabe o que está gravado, como está gravado a trilha lá emocional no seu cérebro, no seu inconsciente. Então, se libertar dessa carga emocional, porque, como eu disse, nós adoecemos por conta da carga emocional e nós também nos curamos através dela, não adianta você ter só o conhecimento. O conhecimento é importante também, porém, ele sozinho não é capaz de fazer a libertação. Inclusive, nessa dinâmica verbal, a gente, às vezes, pode ter uma contaminação da comunicação, dos processos, até por conta da interpretação do terapeuta, dos problemas do próprio terapeuta, da visão dele, das dores e aspirações. Então, tudo isso é um processo que nós temos que levar em conta, essa troca do terapeuta e do paciente. Então, esse é o segundo grande motivo, acreditar que o conhecimento por si só pode te curar sozinho. Né? Então, que as pessoas estão sempre procurando uma explicação para o problema delas, é isso, para racionalizar a coisa, né? Sim, e racionalizar a coisa você pode, isso muitas vezes vai acontecer num processo automático de consciência, mas dentro do processo de ressignificação da dor, não sozinho.
sozinho é bem mais difícil. Até pode acontecer, não estamos aqui negando nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de auxílio, longe de mim, assim, sou apaixonada por um monte de terapias, por toda essa área. Mas algumas questões não conseguem a celeridade que precisam num processo terapêutico verbal, que demanda um pouco mais de tempo. Algumas dentro questões... do método que você utiliza, então, só resumindo, dentro do seu método, esse não é o ponto principal. A explicação pode ser uma consequência, a pessoa entender que a consciência do problema dela vai ser uma consequência, mas não é a chave principal, não é o objetivo principal dentro da sua sessão, dentro do seu processo de terapia, é isso? Exatamente. É o segundo ponto, na verdade, né? Esse processo de consciência e conscientização vem como uma consequência, um segundo ponto. E o que vai atrapalhar e fazer demorar mais o processo é a questão dele ficar, através dessa justificativa, dessa explicação, ele tende a manipular dentro dos interesses dele, o processo em si. Tanto o terapeuta quanto o paciente vão influenciar de alguma forma o andamento da sessão e da terapia como tudo. Dentro do que está emocionalmente gravado, nós temos algumas trilhas a serem percorridas, né? Porém, como eu disse, não é que os processos terapêuticos não funcionem. Todos os processos terapêuticos são de extrema valia, mas conforme a circunstância e o que se busca, são as terapias mais adequadas. Este é você ficar preso ao eu preciso conhecer e entender tudo como funciona a minha mente, as minhas motivações, isso por si só não te liberta. Fosse assim, grandes estudiosos, principalmente das áreas de psicologia, não teriam problemas e não é o que acontece. Em suma, uma dica, então, é a pessoa racionalizar pouco o problema dela para ela acelerar o tratamento. Se ela Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais assim disso, acho que no quarto motivo. Muito bom. Cláudia, conta para a gente, então, qual que é o terceiro motivo que levam as pessoas que buscam uma terapia a alongar demais, a demorar demais para chegar na cura aí do seu problema. Bom, vamos lá. O terceiro motivo, muito importante, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas não é, tá? Para a pessoa que está passando por um processo terapêutico ou que deseja passar por um processo terapêutico, fazer uma autoanálise muito, muito, muito honesta de si. Qual é a vantagem de estar nesta dor que ele se encontra? Qual que é a vantagem de permanecer nessa situação? Cláudia, mas você é louca, como assim? Eu estou tendo crise. Eu ia perguntar justamente isso, como assim uma pessoa pode ter uma vantagem em estar doente, né? Sim, porque naturalmente, Guilherme, o corpo e a nossa mente, eles são programados obrigatoriamente para nos trazer um bem-estar, para nos fazer sobreviver e para nos proteger. Então, assim, quando o seu corpo está trabalhando de uma maneira que não está legal, de acordo com outra coisa, espera. O que ele está tentando me dizer com isso? Então, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, né, o que eu tenho que olhar? Qual é a vantagem que eu tenho? Por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça isso, existe uma vantagem em estar doente, em estar sofrendo, em estar nesta dor. Se não existisse, o seu corpo, a sua mente não trabalhariam para te fazer estar nessa situação. Por quê? Ele é feito para ter um andamento, um organismo perfeito. Então, você vai, como a gente fala, eu vou comendo alguma coisa errada, o meu corpo vai equilibrando, né? Eu vou fazendo alguma coisa errada mentalmente, de acordo com minhas crenças, os meus padrões, tudo que foi gravado em mim,
Quando isso está em desacordo com o que eu sou, entra uma patologia física ou emocional, e essa patologia está tentando te dizer alguma coisa. Então, ouvir você e tentar descobrir qual é o ganho, qual é o benefício de se estar nessa circunstância. É importantíssimo. Parece realmente um absurdo, mas às vezes um ganho secundário, um ganho que você obtém uma atenção maior de uma determinada pessoa, ou de pessoas, ou de uma sociedade, enfim. Às vezes você tem fugindo, às vezes você tem uma fuga de alguma circunstância que você não quer enfrentar. Às vezes você deixa de tomar decisões, de tomar a rédea da própria vida, porque tem algumas inseguranças, porque não quer assumir alguns riscos. Então, sempre há um benefício, um ganho, uma proteção. Em É muito toda a bom você patologia. falar alguns exemplos, porque eu ia te pedir justamente isso, porque fica um pouco mais palpável, né? Até para compartilhar uma experiência pessoal minha, né? Quando eu vivi a crise mais aguda minha de ansiedade, que foi cerca de um mês atrás, que foi relacionada à questão profissional minha, né? Ao meu trabalho. Eu sinto que, de alguma forma, o meu esgotamento físico e emocional era tão grande, eu vinha trabalhando num estresse tão elevado há muito tempo, e aquilo, de alguma forma, foi se acumulando. Chegou um ponto que, se eu não parasse, o meu corpo ele não ia dar conta. Então, ouvindo você falar agora sobre esse tipo de problema, né, da pessoa que ela tem um ganho secundário com o problema dela, eu imagino que o meu ganho secundário ali era eu poder repousar, eu poder estar descansando a cabeça, descansando o meu corpo, para poder me recuperar e enfrentar de novo aquele grande desafio que eu tinha pela frente. Então, de alguma forma, eu não conseguia enxergar isso naquele momento, mas a partir do momento que eu entendo isso, eu posso ganhar várias sessões aí de terapia, posso economizar várias sessões de terapia, porque eu começo a trabalhar no que está me segurando, né? Acho muito legal essa dica, fundamental. Com certeza, né? Esse ganho que eu tenho, eu posso conseguir de outra forma? Então, aí sim, traz a luz da consciência, como a gente disse, tem coisas que tem que trazer a luz da consciência, porém, você tem que buscar a origem desta dor, né? A gente pode até fazer um desafio para os seus seguidores aí, viu, Cláudio? Não sei se você acha legal essa ideia. A pessoa mandar nos comentários do vídeo aqui qual tipo de ganho ela conseguiu identificar ouvindo esse vídeo. Se a pessoa que sofre de algum problema emocional nesse momento e está assistindo esse vídeo, identificou algum ganho secundário que ela tem, ela compartilhar com a gente a experiência dela, para a gente até ter um feedback que realmente esse conteúdo que você está disponibilizando realmente está ajudando as pessoas, né? Sim, e se não ficarem confortáveis de mandar público, isso pode mandar inbox para mim, que eu analiso, converso e oriento da melhor maneira que puder também. Muito legal, sempre respeitando a individualidade, a confidencialidade, a privacidade de cada um. Exatamente. O quarto motivo, também bastante impeditivo, né, de uma melhora progressiva mais breve, a falta de colaboração do paciente. O que significa falta de colaboração do paciente? Muitas vezes, a pessoa foi indicada por alguém, mas ela não tem uma empatia com aquele terapeuta, ela não tem uma confiança no terapeuta. Então, acontece que você precisa buscar alguém que te inspire, que você realmente confie nesse processo de terapia, porque é uma coisa muito íntima. Então, tem uma troca ali muito importante, né? O que acontece na falta de colaboração do paciente? Nesse momento, desse tipo de terapia que nós trabalhamos, nessa ressignificação da dor, o paciente precisa ter coragem de atravessar o seu inferno, né? De passar pela sua dor. Então, muitas vezes, ele chega ali pertinho da fogueira, fica rodeando, sente o calorzinho ali, mas ele não quer entrar na dor, porque dói.
porque é difícil todo esse processo e a gente quer fugir da dor. Quando se tem uma crise, alguma coisa grave de ansiedade ou de pânico, a primeira coisa que a pessoa quer é fugir da dor. E essa não é a chave. Então, o que acontece? Quando você não mergulha nesse processo, não se entrega nesse processo, você vai estar meio patinando. Você está rodeando a fogueirinha, mas não está entrando. É como um parto. Um parto, a mãe está grávida, chega um momento que a criança precisa sair. É como uma emoção. Chega um momento que ela vai sair, de um jeito ou de outro. Ela vai sair numa terapia, ou ela vai sair numa circunstância assim de rua, que você vai ter uma atitude que você não esperava, ou com um familiar, ou ela vai lhe causar alguma doença física. De alguma forma, sua emoção vai dar um jeito, digamos assim, de vir à tona, de aparecer, de se mostrar, porque é o que está gravado em você. Então, isso prioritariamente vai aparecer em algum momento da sua vida. Ok. Então, como parto, voltando a essa analogia, a mãe está lá, uma hora a criança precisa nascer, não dá mais para segurar, não tem mais o que fazer. O que acontece? A mãe se entrega às dores do parto, ela vai passar por esse processo, porém, ela está vendo, por mais difícil que seja, tem um propósito, tem um presente, tem um benefício, que é o filho que ela está aguardando. Claro, estamos falando de casos de gravidez planejada e desejada. Ela tem um benefício e ela está atravessando toda aquela dor, sabendo onde ela vai chegar, sabendo o que ela vai ter. E na terapia, muitas vezes, o paciente não desenvolve, não mergulha, não entra na dor, porque ele não consegue ainda ver o benefício do lado de lá. Ele não consegue ver a libertação que ele vai ter, a transformação de vida assim que ele se submeter. Então, ao invés de eu passar por uma dor, muitas vezes, algumas vezes são suaves, algumas vezes não são suaves, são mais pesadas, mas às vezes que ele não quer enfrentar essa dor, ele passa provavelmente uma vida inteira de pequenas dores, sendo regida por essa dor maior. Então, nós precisamos de um momento de muita coragem no processo terapêutico, e o paciente, a colaboração dele com o terapeuta é fundamental, porque a terapia não é o terapeuta que te cura, é uma autocura. Assim como nós falamos que toda hipnose é uma auto-hipnose, toda cura é uma autocura. Você se permite, você passa pelo processo, você aceita aquilo. O terapeuta, ele te direciona, ele te orienta, ele pega na sua mão e atravessa ali com você. Mas a sua dor, o caminho, é só a pessoa mesmo que pode passar. É um pouco paradoxal o que eu vou perguntar para você, talvez eu te coloque numa saia justa. Veja se você consegue me compreender no que eu vou perguntar agora. E a pessoa que está buscando uma terapia justamente porque ela tem um medo, ela tem uma fobia, não é meio contraditório falar que a pessoa, para ela ser curada, ela vai precisar ser corajosa e enfrentar a dor dela? Parece paradoxal, Guilherme, mas não é. Não é, porque muitas vezes você passa a ter medo de alguma circunstância ou de alguma coisa, enfim, e aquilo vai te limitando na vida para muitas outras coisas. E o medo passa a dominar um grande espectro, né, da sua vida. E no momento de uma terapia, de uma ressignificação, você vai passar por um momento. É um momento de revivência de dor, de você ter contato com o que houve. Muitas vezes, né, eu já falei, muitas vezes até houve de maneira diferente. E aí a gente se estende para outras coisas, muitas vezes não foi nem com a pessoa que aconteceu, mas enfim. É um momento que você precisa. E daquele momento que você precisa de enfrentamento, você está livre de todos os outros.
Caso você não tenha esse momento, e muitas vezes a não colaboração é justamente isso do paciente, você tem um atraso na sua terapia, porque você acaba deixando de se libertar de uma dor. É como se a gente falasse o parto, eu fico aqui, mas eu fico segurando, eu não deixo a criança sair, eu continuo com as dores, com a cólica, né? Aquilo que me incomoda tem que sair de mim. É uma premissa, assim, básica. Mas, muitas vezes, quando a dor é muito grande, a ressignificação precisa ser trabalhada em partes, porque a pessoa, muitas vezes, não aguenta o enfrentamento de uma só vez, tá? Mas isso, tanto o terapeuta, mas principalmente a pessoa que está sendo submetida à técnica, ela sabe se ela pode continuar a enfrentar ou não, se aquele dia ela pode atravessar esse inferno, essa fogueira ou não. Então, muitas vezes são um processo gradual de enfrentamento, e muitas vezes não. Muitas vezes de uma só vez você consegue já resolver algumas questões. Muito bom. Esse item é interessante pelo sentido da corresponsabilidade, né? Assim como quando a gente vai fazer um curso, vai fazer uma aula, tem a parte do professor, do palestrante, do treinador, e tem a parte do aluno. Se cada um caminhar os seus 50%, ao final do curso, a pessoa sai com aquele aprendizado, com aquele novo conhecimento, aquela nova habilidade. Se apenas o palestrante ou o professor der o conteúdo e a pessoa não prestar atenção, se ela dormir, se ela ficar conversando, se ela faltar na aula, vai chegar ao final do curso, mesmo que o professor tenha se dedicado ao máximo, ao final a pessoa não vai atingir o objetivo. E aí a culpa é do professor? Não, a culpa é a responsabilidade, na verdade, né? Porque a culpa é uma palavra meio pesada. Mas a responsabilidade, nesse caso, pelo não alcance do resultado, foi também do aluno. Por quê? Porque ele tinha que ter colaborado com a parte dele. Acho que em tudo na vida a gente precisa assumir as rédeas e buscar atender as expectativas do que nos cabe, né? E na terapia não é diferente. Pelo que você está falando, o terapeuta pode ser o melhor do mundo, a sua técnica, o seu método pode ser fantástico, mas se a pessoa que está sendo submetida, ela não colabora, ela não faz a parte dela, ainda assim vai ser difícil ela conseguir se curar. Ou, se ela conseguir, vai demorar muito mais tempo. Acho que é esse o grande ponto do vídeo de hoje, né? Não, como eu falei, né, reforçando, tudo é uma autocura. Então, não existe ninguém, nenhum terapeuta, nada, que consiga fazer algo por você, nenhum médico, ele vai te dar um tratamento. Se você não seguir o tratamento, não adianta, não resolve, né? Então, nada você consegue fazer se não for uma autoaceitação. Então, se eu não aceitar fazer parte do processo e encarar todas as etapas dele, não tem nada que vá fazer, nem esse método, nem aquele, enfim. É uma autorresponsabilidade muito grande. Não tira a responsabilidade de competência do terapeuta, mas nós dependemos muito de como o paciente vai se comportar. Até porque o terapeuta tem a parte dele também de deixar o paciente, o cliente confortável, né? Se sentir acolhido, se sentir apoiado e de alguma forma ele confiar no processo, se entregar para o tratamento também, né? Porque para ele fazer a parte dele, ele tem que confiar no profissional. Aí você, no começo desse tópico, estava falando da questão da pessoa que cai de paraquedas, né? De repente foi por uma indicação ou simplesmente achou o seu nome na Uma lista. exigência de alguém. Exatamente. Alguém que obrigou a pessoa a estar lá na sessão e ela não está com vontade. Se for esse caso, pode, por sorte, a pessoa sentir uma afinidade com o método, sentir uma afinidade com o terapeuta. Mas é muito melhor alguém que já te conheça, que, por exemplo, já assiste os seus vídeos, já te segue no Instagram, já acompanha seus vídeos no YouTube, ela sabe como que funciona a sua metodologia, ela sabe qual é a sua linguagem, sabe como você reage frente a cada uma das situações, os problemas mais comuns.
então ela já vai ter uma maior propensão a ser favorável à sua forma de trabalho. Então, acho que nesse caso a tendência é acelerar o processo. É mais ou menos por aí? Como eu falei, você não vai no médico, ou se você for no médico que você não confia em ele te passar um tratamento, você não vai fazer. Aí ele te deu um remédio, não confio, não gostei desse médico, achei que ele não entende nada do que ele está falando, você não vai tomar o que ele mandou, não vai fazer o que ele falou. E com a terapia funciona da mesma forma, você não vai se abrir, ou você não vai entrar num processo íntimo, se você não tiver uma confiança no terapeuta, se você não tiver uma empatia com a pessoa que está lá. Não significa que ele precisa ser seu amigo, tá? Mas ele precisa ser um profissional que você sinta empatia, que você sinta confiança. Acho que não tendo uma certa resistência já ajuda bastante, né? Já ajuda bastante. Porque entra muito na questão até do relacionamento, querendo ou não, é um relacionamento ali, né? E quando a gente conhece alguém, parece que a gente às vezes nunca falou com a pessoa, nunca encontrou ela na vida, mas a gente não tem uma afinidade com aquela pessoa, só de você chegar perto parece que já não rola uma conexão, uma química, vamos dizer assim. E com a relação paciente e terapeuta, acredito que não seja diferente, né? Nós temos uma comunicação não verbal, anterior à nossa verbal, com qualquer pessoa. Então, há pessoas que vão assistir, a gente vão se identificar e outras não vão. Isso é perfeitamente normal, né? Para cada circunstância, existem relacionamentos pertinentes ou não. Então, é bem importante que a pessoa esteja identificada nesse processo de busca da terapia, sim. E aí, nós entramos, não sei se você quer comentar mais alguma coisa a respeito disso, mas se não, nós entramos no quinto item, e esse quinto item é quando acontece um pouquinho ao contrário do que nós estávamos falando agora no quarto. Nós estávamos falando quando falta colaboração, porque muitas vezes não há empatia com o terapeuta, muitas vezes falta a vontade mesmo da pessoa se entregar ou passar pelo processo de dor, toda a parte da coragem. No quinto item, é quando vão se estabelecendo, conforme vai passando o tempo de terapias, principalmente terapias verbais, mais analíticas, com o mesmo terapeuta, e vão se criando laços de amizade. Tem algum problema com isso? Não tem problema você ser amigo de quem você quiser ser, não tem problema nenhum. Tá tudo bem com isso, se é isso que você está buscando. Se você está buscando uma pessoa que faça uma análise melhor dos sentimentos, que ela tenha um conhecimento a respeito das interpretações humanas, de emoções e de comportamentos, que ela pode te dar uma bagagem de conhecimento de psique, enfim. Enquanto nós temos a nossa psique, existe uma análise para isso, né? Então, se você decide isso e decide ter um confidente ali, muitas vezes você pode ter um confidente fora, que você não esteja nem pagando, enfim. Mas, às vezes, a pessoa quer um confidente, uma pessoa mais estruturada, uma pessoa que tem um sigilo profissional, que está fora dos laços de emoção familiares, enfim, mais íntimos de amizade. E está tudo bem com isso, não tem problema. Como eu falei, todas as terapias são muito válidas conforme o que se busca. Agora, o que nós estamos falando aqui é de um método específico. Então, no método dessa ressignificação da dor, da regressão, através de hipnose, nós não podemos ter, um dos motivos que atrapalha isso é quando nós temos uma codependência do paciente com o terapeuta. Porque muitas vezes ele vai ficando tão confortável de ter o terapeuta ali e que ele não quer mais sair da terapia. Ele permanece ali adoecido, ele permanece na dor, ele não se entrega muito ao processo, porque ele quer continuar ali, às vezes por uma carência, às vezes por estar confortável simplesmente, às vezes porque ele não quer se autorresponsabilizar por decisões, então ele quer consultar alguém sempre para dar uma decisão, ele quer ter um mentor dentro das dificuldades da vida.
Então é isso, tá tudo bem, mas dentro do método que eu trabalho, ele não é uma premissa que ajuda no processo terapêutico. Né? A gente pode ser amigo fora, pode terminar a terapia e continuar sendo amigo, não precisa continuar sendo meu paciente. Pode ser meu amigo, pode conversar, pode confidenciar as coisas, também em sigilo total, sem nenhum problema. Mas não precisa ser mais meu paciente, não precisa ser um paciente pagante ainda. Ele pode estar liberto disso e ter a amizade do terapeuta, se assim ele quiser. Eu entendi, mas eu fiquei um pouco com dúvida da diferença entre esse item e acho que era o segundo ou terceiro motivo, que era a questão do ganho secundário. Terceiro, sim, o ganho secundário, muitas vezes, é quando aqui podem acontecer essa mesma situação, pode acontecer de ser ganho secundário e de permanecer na dor. Mas o outro, eu quero estar doente por alguns ganhos secundários. Geralmente, esses ganhos secundários não são vinculados ao terapeuta. Por quê? Porque eles já vêm antes da pessoa estar num consultório, estar num processo terapêutico. Então, muitas vezes, eu estou doente para chamar a atenção do meu marido, do pai, da mãe, do filho, ou eu quero adoecer porque eu não gosto mais do meu trabalho, então eu não quero mais ir para o meu trabalho, eu não tenho coragem de assumir isso de alguma forma, então eu adoeço de alguma forma. E muitas vezes até de formas físicas e até sérias, né? Então, essa é a parte do 2, que nós estávamos conversando, o ganho secundário. Nesse caso da codependência, ele fica confortável com o terapeuta, ele cria um vínculo de amizade com o terapeuta e ele não se aprofunda na dor, para ele não se desvencilhar do terapeuta. É uma codependência, ele transfere responsabilidades para o terapeuta, de decidir ou de mentorar as suas atitudes de vida. Então, é um pouquinho diferente. Também entra na questão da confusão de papéis, né? Ele acaba adotando o terapeuta, nesse caso, como uma pessoa que vai ser um conselheiro. Então, tudo que ele começa, que ele tem que decidir, tomar, fazer escolhas, mudanças de vida, ele sente a necessidade de ir até aquele terapeuta para ter a opinião dele e tomar a decisão. Talvez seja até uma falta de autoestima, né? Ou uma admiração em relação àquela pessoa. Ela acaba ficando sempre alienada, vamos dizer assim, àquele terapeuta. Ela não consegue finalizar o processo porque ela, de alguma forma, depende da pessoa escolher por ela. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Porém, nós temos que pensar assim, ele pode sim ser aconselhado, seja pelo terapeuta, seja por um amigo, seja por um parente, enfim, não tem problema nenhum de você ser aconselhado, de você buscar um mentor para alguma coisa na sua vida. Isso não é não denigre em nada o ser humano, a pessoa que está lá fazendo. Isso não é um problema. Aonde isso se torna um problema? Quando eu quero resolver uma questão pontual e eu não a resolvo deixando com que essa situação se alongue justamente para eu continuar ali num relacionamento. É importante, talvez não sejam todos os terapeutas, mas é importante que o paciente saiba que ele pode andar sozinho, ele pode desmamar do terapeuta, ele pode ser amigo do terapeuta fora do consultório de terapia, onde ele vai economizar muito e muitas vezes o terapeuta pode até se aconselhar com ele também, por que não? Né? Somos todos humanos, estamos sempre trocando informações e trocando experiências e conhecimentos e crescendo. Muito bom. Ficou bem mais claro agora. O sexto, nós estamos no sexto, é isso? O sexto motivo, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho a respeito dele, que é referente ao método. Então, dependendo do método, nós temos uma velocidade ou outra de caminhar com todo o processo terapêutico. Então, se eu tenho
muitas vezes é necessário adequar. Eu vou adequar, como nós falamos antes, adequar as necessidades e expectativas do paciente, o método que nós vamos utilizar. A gente tem um método de trabalho, porém, em algumas circunstâncias, eu não posso utilizar. Conforme a situação que o paciente chega, então, chega para mim uma pessoa num extremo estado de depressão. Eu não posso colocar ela numa hipnose para ela visitar o inconsciente, onde ela vai visitar toda a parte sombria, todas as dores dela, que eu vou afundar essa pessoa. Eu tenho que usar outros métodos até conseguir trabalhar com isso. Então, conforme a pessoa, nós temos que adequar o método. Quando nós trabalhamos com essa volta, descoberta da sua dor e ressignificação dela, você descobre muitas vezes e ressignifica o motivo de impulsos, de emoções, de sensações, de comportamentos seus de vida. Então, esse método, ele não precisa de ninguém, nem do terapeuta, nem do próprio paciente, fazer uma interpretação de sentimentos. Porque quando você está submetido a esse tipo de terapia, e você sente uma angústia, você sabe que é angústia. Você sente uma raiva, você sabe que você está sentindo raiva. Então, não tem uma necessidade, olha, isso aqui é uma raiva por causa disso, por causa daquilo. O que se sente é muito real. E a própria pessoa já traz isso como verdade dentro da mente dela, né? Como eu disse, tendo acontecido no plano físico ou não. Quando você toma contato com essa emoção primária e faz essa ressignificação, é onde nós temos a libertação dessa emoção, que a emoção é nada mais do que uma energia. E quando nós fazemos a libertação dessa energia e a ressignificação dela, é que nós conseguimos desvencilhar os traumas, os medos, os bloqueios. Como eu falei, às vezes nós temos vários tijolinhos. Se eu vou lá na primária, eu tirei o tijolinho, muitas vezes caiu todo esse castelinho. E aí, o que eu tenho que fazer? Às vezes, eu tenho que adequar o meu comportamento, porque o meu comportamento de uma vida inteira foi balizado nesses tijolinhos que estão aqui. E aí, num outro vídeo mais para frente, a gente explica um pouquinho melhor a respeito disso. Mas, então, o método é muito importante, o método que nós usamos para fazer essa ressignificação, porque de nada adianta você descobrir uma causa e não saber o que fazer com essa informação, e não ressignificar essa dor. E aí trouxe, tá bom, eu estou sabendo, e agora? Continuo ruim do mesmo jeito, continuo adoecido do mesmo jeito. Então, nós temos que trabalhar com a informação que nós conseguimos. Nós estávamos falando assim, o método é como se você tivesse uma analogia para a gente falar a respeito do método. Nós temos uma carreta que cabem 500 toras de madeira, vamos pensar assim. E nós temos um Uno, ou um carro pequeno. E eu tenho um senhor que sabe dirigir muito bem, mas é um senhorzinho que vai dirigir a carreta, e um atleta muito forte que vai dirigir o Uno. Qual dos dois vai conseguir carregar mais toras? Nós estamos fazendo uma analogia do método. Muitas vezes nós temos um profissional mediano com um bom método que consegue mais resultados até do que um bom profissional com um método ruim ou com um método ineficaz. Nesse caso, nós estamos falando especificamente de método, tá? Então, é isso. Com o método, nós buscamos a raiz primária, trazemos a dor, ressignificamos, e aí é onde acontece a libertação. E aí nós conseguimos trabalhar no comportamento. Então, só para ver se eu entendi de uma forma mais leiga. Claro. Então, de uma forma mais leiga, vou tentar explicar com a minha visão de leigo, tá? Vamos lá.
A gente pode ter um terapeuta PhD que estudou demais a vida inteira, é um profundo conhecedor de terapia e ele tem uma experiência, uma bagagem de muitos anos, atende muitos pacientes, já tratou muita gente. Porém, o método que ele utiliza é um método que leva mais tempo. É um método que, para atingir a cura completa daquele problema, vai levar muitas sessões, muitos anos. Então, esse mesmo profissional, se ele estivesse utilizando um método diferente, como o método que você utiliza, ele provavelmente, o paciente conseguiria chegar no resultado mais rapidamente, é isso? Exatamente. Você sintetizou muito bem. É isso mesmo. Entendi, perfeito. É como colocar um piloto de Fórmula 1 para dirigir um Fusquinha. Ele não vai conseguir acelerar 200 por hora, 300 por hora, igual o carro de Fórmula 1. Você tem que dar a McLaren por Ayrton Senna. Se você der o Fusquinha por Ayrton Senna, ele vai acelerar mais do que uma pessoa que não pilota, mas ele não vai conseguir chegar no desempenho de um Fórmula 1. Exatamente. E essa questão do método que a gente trabalha, né, só para fechar, não significa que você não traz, você traz à luz da consciência, né, as circunstâncias. Só que essa análise, muitas vezes, se dá automaticamente no processo, ou às vezes até posteriormente ao processo, mas isso não prejudica o andamento da libertação e da cura e da melhora do paciente. Essa consciência venha posterior, né, as analogias, as ligações, olha, isso era por conta disso ou daquilo, esse conhecimento a respeito do como se processam as dores, as conexões mentais, não importa em que campo ele acontece, ele não atrapalha a cura do paciente e nem é necessário antecipadamente para a cura dele, como nós falamos no início. Muito bom. Agora vamos chegar ao último motivo, é isso? O sétimo motivo? Isso. E o último é bem curtinho aqui. O último que atrapalha também é a capacidade do profissional. Então, a escolha do profissional. Aqui, fazendo a mesma analogia que nós estávamos fazendo de carro, nós vamos fazer da mesma forma. Como se nós tivéssemos um carro excelente, uma Ferrari maravilhosa que acelera muito, eu não entendo muito de carros, mas um carro super potente. E nós temos uma pessoa que não sabe dirigir. Então, ela não sabe conduzir aquele veículo. Então, eu tenho, muitas vezes, um método de trabalho bom, eu tenho um paciente, muitas vezes, colaborativo, que está disposto à entrega do processo terapêutico, mas um condutor não capaz, ou não capaz naquele método. Porque, especificamente, a pessoa pode ser capaz em outro método, né? Eu não sei dirigir um carro, mas eu sei pilotar um jet ski, por exemplo. Então, é isso. Então, fechando, em resumo, nós precisamos, para um bom atendimento terapêutico, para um atendimento de qualidade, ágil, de um paciente colaborativo, que se entregue ao processo, que tenha empatia com o terapeuta, um profissional capacitado, que saiba conduzir todo esse processo, e um método adequado, um método que traga bons resultados. Então, para fechar, é esse o tripé que nós precisamos para obtermos êxito com um percentual gigantesco. Muito bom. Acredito que tenha ajudado bastante o pessoal que está assistindo o vídeo. E queria deixar aí a sugestão para quem ainda não está te seguindo, seguir o seu canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. São 3 redes sociais já disponíveis aí da Cláudia Menezes, terapeuta holística, e tem o seu contato através do direct, através dos comentários.
sugestões de postagem, de conteúdo, dúvidas que ficaram através desse vídeo de hoje, né? Então, estamos aí à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir. Só a consideração, quem gostou do vídeo, eu peço que compartilhe, quem sabe ele pode auxiliar uma pessoa que você conhece, possa ajudar num processo terapêutico que ela já esteja passando com alguém, ou até sozinha, alguma ressignificação que ela possa fazer. Então, compartilhe o vídeo, ajuda a gente dando um joinha aí, dando um like, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais. Isso contribui bastante para que a gente leve uma mensagem a mais número de pessoas e a gente consiga fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais saudável. E é isso. Muito bom. Obrigado. Fica com Deus. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.